dia, estudantes! Iniciamos agora nossa aula de leitura e produção textual, nossa disciplina de leitura e produção textual. Nós vamos trabalhar as questões da língua portuguesa, a comunicação em língua portuguesa, seja ela oral ou seja ela escrita. Nossa aula hoje vai ser dividida da seguinte forma. Pela manhã, nós vamos tratar dos aspectos da comunicação e aspectos gramaticais da língua portuguesa. E à tarde nós faremos um trabalho sobre produção textual diretamente, na produção de textos da área de administração, textos técnicos da área de administração, para o nosso curso de técnico em administração. Bem, iniciando o nosso trabalho sobre língua portuguesa, sempre que nós falamos sobre língua portuguesa, nós ficamos, oh meu Deus, língua portuguesa é tão difícil. Será que a língua portuguesa é realmente tão difícil? É a língua que nós falamos desde que nascemos, nós ouvimos essa língua antes de começarmos a falar, né? É a língua que nós usamos para comunicar com a nossa família, com os nossos pais, no trabalho, em todos os ambientes sociais, profissionais da nossa vida. Essa língua portuguesa é a língua que nós falamos, é nela que nós nos expressamos, é nela que nós nos relacionamos, é nela que nós sonhamos, né? Então essa língua portuguesa, ela é uma parte essencial da nossa vida. Todo falante de português, ele possui o conhecimento internalizado da língua portuguesa. Ele tem um conhecimento elaborado da língua portuguesa. Por mais que nós não saibamos, por que eu estou falando como eu estou falando? Por que essa palavra tem que vir antes ou depois daquela palavra? Muitas vezes eu não sei explicar tecnicamente tudo isso, mas dentro eu sei. Eu sei porque eu sei. Não, eu sei porque eu sei. É assim que funciona. Quanto mais nós internalizamos o conhecimento pelo uso mesmo do dia a dia, mas nós sabemos, mas não sabemos exatamente porque sabemos. E isso não é errado, não é ruim, não é feio. Faz parte. Significa que você já tem um conhecimento altamente elaborado da língua e tão natural que você sequer pensa nas explicações daquilo quando você está usando essa língua. Então, você não sabe explicar a gramática, mas você sabe usá-la adequadamente. Há diferença entre a modalidade escrita e a modalidade falada da língua portuguesa. Qual é essa diferença? Na modalidade falada, às vezes eu não tenho tanta preocupação com a língua padrão, né? Com aquela língua que segue todas as regras, que, como a gente diz, fala tudo direitinho. Quando eu falo instantaneamente, eu falo como, de repente, a ideia me vem. Não tem aquela preocupação, oh meu Deus, será que essa palavra está soletrada errada ou essa pronúncia está errada? Essa preocupação, no momento da fala, ela não é tão constante. Até porque na fala nós temos a questão dos regionalismos, né? Por exemplo, no Maranhão se fala aipim, outras regiões macaxeira, em Goiás é mandioca. Então eu tenho variações na língua, diferenças na língua, que na língua falada são amplamente aceitas. E na língua falada eu tenho a possibilidade de conversar com a outra pessoa e tirar quaisquer dúvidas que surjam. Possibilidade que eu não tenho na escrita. Por isso que na língua escrita, na modalidade escrita, eu tenho maior preocupação em usar a língua padrão. Por que essa maior preocupação em usar a língua padrão? Porque a pessoa que vai ler o texto que eu escrevi, ela não está do meu lado. Ela não tem como me perguntar, mas o que você quis dizer com isso? E aí? Não há uma diferença entre você ler os slides da aula e você ver a professora explicando os mesmos slides da aula? Porque quando você lê, você tenta entender sozinho o que a professora quis dizer. Quando a professora está em sala de aula, ela te dá a oportunidade de trocar conhecimento, né? Então, é importante, o que é mais importante em usar a língua portuguesa? O melhor falante de língua portuguesa, aquela pessoa que melhor usa a língua portuguesa, aquela pessoa que usa aquelas palavras maravilhosas? Não, é a pessoa que sabe adequar-se à situação.
Por exemplo, numa reunião de trabalho, eu não posso me comportar e falar como eu falo com a minha mãe, no almoço, em casa. Será o mesmo comportamento lá na pelada do fim de semana? É o mesmo linguajar que eu vou usar no bar? É a mesma coisa eu conversar na escola? Ou eu escrever um texto para a escola? Então, cada situação do meu cotidiano, da minha vida, eu vou usar a língua portuguesa de acordo com essa situação. É a situação que me exige. Quando eu estou no trabalho, eu preciso pensar que eu preciso me comunicar com as pessoas de forma clara, de forma objetiva, que essas pessoas entendam. Mas se eu estou em casa com a minha mãe, preparando o almoço, eu posso contar piadas, eu posso rir, fazer graça, enfim, eu posso ter um outro contexto de comunicação que eu vou usar a língua de uma outra forma. Será que eu, professora de português, nesse momento, se eu falo, nós vai, numa aula de português, seria adequado? Não, nós vamos, porque eu estou no momento como professora lecionando português. Mas se eu estivesse lá com a minha mãe, com meu pai, tirando leite da vaca na fazenda, talvez eu falaria assim e não seria feio, não seria desagradável. Falar bem a língua portuguesa, escrever bem a língua portuguesa é saber o que fazer quando. Essa é a grande importância. Continuando aqui, ela é principalmente a língua portuguesa um instrumento de comunicação. Para eu dizer o que eu quero, para eu ser compreendido, para eu obter respostas. O que é comunicar? Se ela é um instrumento de comunicação, nós precisamos compreender o que é comunicar. Comunicar é transmitir uma informação. Comunicar acontece quando nós interagimos uns com os outros e usamos a língua portuguesa para mediar essa interação. É o elo comum que nós temos para compreendermos e sermos compreendidos. Bom, para que essa comunicação seja bem sucedida, nós precisamos de manter clareza e objetividade. O que eu quero dizer quando eu falo clareza e objetividade? Ser claro, dizer exatamente o que eu quero, sem rodeios, ser objetivo. Não, eu pensei que talvez nós pudéssemos. Para que eu estou fazendo tantos rodeios? Vamos fazer? Eu estou sendo claro e objetivo. Você entendeu o que eu quero e nós vamos dar continuidade ao nosso diálogo. Sim. Para que haja comunicação, é necessário que o destinatário receba a informação, a mensagem e compreenda. Se eu não compreendo a mensagem, a comunicação não teve sucesso. Eu necessito compreender a mensagem. O fato de um falar não significa que o outro compreendeu. Talvez ele ouviu, mas não compreendeu. Se ele ouviu e não compreendeu, a comunicação não aconteceu. A comunicação ela envolve pessoas, ela envolve informação e ela envolve a língua. Informação, pessoas e língua. Mas ela não é só pessoas, informação e língua, Porque existem outros aspectos que nós chamamos de aspectos não verbais que influenciam na comunicação. O olhar, o gesto, o tom de voz, todas essas coisas, elas influenciam na comunicação e possuem um papel importante na comunicação. Nós nos comunicamos para quê? Nós nos comunicamos para informar, para persuadir, para motivar, para educar, para socializar ou mesmo para distrair. Estamos num bar, numa conversa de bar, estamos ali nos comunicando para distrair. Então, o objetivo da comunicação é influenciar os outros, expressar sentimentos e emoções e receber, pedir, dar ou trocar informações. É para isso
que nós nos comunicamos. Mas acontece que às vezes existem problemas. Nessa tentativa de comunicar, nem sempre nós conseguimos falar exatamente o que queremos, ser compreendido. Vamos ver a charge. Olha só. Chegou a TV digital para acabar com o chuvisco, em pleno sertão. A pobre da senhora com seu filho está aí, meu padim padeciço, agora o sertão vai arder. A pessoa que fez o outdoor, ela tinha uma intenção de fazer uma propaganda de uma tecnologia que estava chegando, a TV digital, tecnologia de ponta. Mas a pessoa que estava lá naquela região, ela não tinha ideia do que seria aquilo. Então, chuvisco para ela era uma pequena chuva. E aí, a comunicação não aconteceu. Porque imagine, no sertão sem nenhum chuvisco, oh meu Deus, ela ficou preocupada. Então, nós precisamos prestar atenção que muitas vezes nós ouvimos o que o outro não disse e outras vezes entendem o que nós não falamos. Por isso, é necessário que a comunicação seja clara e objetiva, principalmente se ela for escrita, porque não tem como nós tirarmos as dúvidas. Né? Como nós vamos tirar as dúvidas? Sim, agora nós vamos passar para questões mais gramaticais da língua portuguesa, questões mais específicas da língua portuguesa em si. A gramática, a temida gramática da língua portuguesa, mas ela não é tão apavorante como se parece. A comunicação, ela pode ser a sua maior arma, então utilize-a. E para utilizar bem, principalmente na língua escrita, que demanda muito mais cuidado que a língua falada, nós precisamos nos atentar a alguns aspectos gramaticais. Eu vou começar falando da concordância. O que é a concordância? A concordância é quando na língua eu vou concordar. Quando eu concordo com meu pai, não é que eu acho que ele está certo, que aquilo que ele disse eu acho que é aquilo mesmo. Na língua, a minha frase, ela tem que ter essa harmonia, né? É a correspondência de flexão entre os termos de uma mesma oração. Ela pode ser uma concordância nominal, que os nomes, né, têm como podemos dizer, que eles têm uma harmonia entre eles na construção da frase, ou ela pode ser uma concordância verbal, que se relaciona com a relação do verbo com os demais elementos da frase. Vamos pensar nisso agora, veio de uma frase, porque às vezes, nossa, meu Deus, como isso é difícil, toda essa teoria. Vamos olhar a frase e perceber que não é tão complicado quanto se parece. Observe aqui essa frase. Suas mãos frias denunciavam um misto de alegria e ansiedade que vivenciava. Olha só, quando eu falo das mãos é uma palavra do gênero feminino ou masculino? Aí eu vou pensar, é as mãos ou os mãos? As mãos. Então, ela é uma palavra do gênero feminino. A mão é de quem? É sua. Então, suas, também no feminino, porque mãos é uma palavra feminina. E no plural, porque aqui eu estou com a palavra no plural, aqui ela também vai ficar no plural. Então, suas mãos frias, porque essa palavra frias também se refere a mãos. Essa é a questão. Geralmente, quando nós vamos lá na panificadora, nós falamos para o atendente, me dá 2 pão. Eu usei concordância? Como rege na língua portuguesa? Não, porque são 2, está no plural, então são 2 pães. Mas no nosso dia a dia, na língua falada, ninguém observa muito isso. Mas quando você escreve, fica, meu Deus, como está errado? Por quê? Porque a escrita não tem a presença da pessoa, não tem a dinâmica da fala. Então, continuando aqui, mais exemplos de concordância. Os casebres escuros e úmidos
tornavam a paisagem ainda mais sombria. Então vamos lá. Quem é escuro e quem é úmido? São os casebres. Então eu tenho que sempre concordar. Os casebres, ó. Eu estou observando o quê? Masculino ou feminino, plural ou singular. Os casebres escuros e úmidos tornavam a paisagem ainda mais sombria. Então, a paisagem, e quando eu digo sombria, eu também estou me referindo à paisagem. Por isso que sombria vem no feminino e no singular, assim como paisagem está no feminino e no singular. Correto? Bom, vamos a mais um exemplo de concordância nominal. Observem essa frase. Oferecemos perfeita localização e atendimento. Nessa frase, nós nos perguntamos, o que é perfeito? A localização ou o atendimento? Paira uma dúvida. A localização parece que é perfeita, mas será que o atendimento também é? Vamos mudar essa frase, ver se isso fica mais claro? Oferecemos perfeito atendimento e localização. Ainda não ficou claro, por quê? Nós percebemos que o atendimento é perfeito, mas será que aqui a localização também é? Vamos fazer uma terceira tentativa? Oferecemos atendimento e localização perfeitos. Essa terceira opção, observem bem. Quando eu coloco aqui perfeita localização, fica bem claro que a localização é perfeita, mas já o atendimento, essa não deixa claro. Quando eu falo perfeito atendimento e localização, fica claro que o atendimento é perfeito, mas já a localização eu não sei, porque olha, perfeito está no singular, atendimento no singular e os dois no masculino. Então, está claro que eles se relacionam, mas e localização, onde está? A mesma coisa acontece na primeira frase, feminino, singular, então será que o outro também está incluso? Na terceira opção é que nós temos uma frase mais completa que não dá margem a diferentes interpretações, porque oferecemos atendimento e localização perfeitos. Quando eu falo perfeitos, eu estou incluindo o atendimento e estou incluindo a localização. Ficou claro que tanto a localização quanto o atendimento são perfeitos. Vamos continuar então. Veja só, mais concordância nominal. Julgo inteligentes o aluno e a professora. Aqui é a mesma coisa, veja só. Inteligentes no plural. Então, quem é inteligente? O aluno e a professora. Os dois são inteligentes. Se eu estou falando de duas pessoas, eu tenho que usar o plural. Vamos a mais um exemplo. Ana e Beatriz são muito talentosas. Se eu digo que são talentosas, isso significa que tanto Ana quanto Beatriz são talentosas. Se eu dissesse Ana e Beatriz são talentosas, eu estaria incorrendo em erro de concordância. Porque se é Ana e Beatriz, são duas pessoas, eu tenho que usar o plural. Mais um exemplo. Vamos lá. Considero incoerentes suas palavras e suas atitudes. O que é incoerente? As palavras e as atitudes, os dois, porque incoerentes no plural. Mais concordância nominal. Admiro a cultura espanhola e a inglesa. Ou eu poderia escrever: admiro as culturas espanhola e inglesa. Quando eu coloco as culturas, veja só, no plural, eu coloco a espanhola e a inglesa. Quando eu coloco a cultura espanhola, eu preciso usar o a
novamente, para indicar a inglesa, para indicar que eu admiro as duas, tanto eu admiro essa quanto admiro essa. Aqui eu simplesmente omiti a palavra cultura da segunda parte, correto? Vamos ver outro exemplo. Solicitei a presença dos alunos do primeiro e segundo ano. Solicitei a presença dos alunos do primeiro e segundo anos. Nesse caso, as duas frases são corretas. Quando eu estou falando de dois números, veja só, são dois números, primeiro e segundo. Tanto faz eu colocar no singular, quando eu colocar no plural. As duas concordâncias são corretas. Agora, a concordância verbal. Até esse momento, nós vimos a questão da concordância nominal, as palavras concordarem. Os pães, as mulheres bonitas. Então, eu estou concordando as palavras. Agora, nós vamos ver como concordar com o verbo. Vamos voltar aqui para o slide? Observe que o verbo, ele sempre concorda com o sujeito. Assumo as consequências das minhas ações. Quando eu digo assumo, quem assume? Eu. Então, o meu verbo, ele sempre vai estar relacionado à pessoa. Vamos fazer a mesma frase com diferentes pessoas. Vejam só. Assumimos as consequências das nossas ações. Se assumimos, quem assume? Nós assumimos. Pessoas responsáveis assumem as consequências de suas ações. As pessoas responsáveis, elas ou eles. Nessa frase, toda pessoa responsável, olha só, houve aqui um erro de digitação. Por quê? Se toda está no singular, pessoa também tem que estar no singular. Então, esse S, ele não existe. Toda pessoa responsável assume as consequências de suas ações. Então, quando eu uso toda pessoa responsável, está no singular. Então, o verbo vai vir no singular. Ele ou ela, a pessoa. Correto? Vamos para mais um pouco de concordância verbal agora, mais alguns exemplos. Pai e filho conversam sempre. Se é o pai e o filho, são duas pessoas, então o verbo tem que vir no plural. Eles conversam. Pais e filhos devem conversar sempre. Pais e filhos, são vários pais e vários filhos, eles devem conversar sempre. É só a questão de eu ver de quem eu estou falando. O meu verbo, ele tem que estar de acordo com a pessoa de quem eu estou falando. Né? Mais alguns exemplos. Pouco falaram o pai e os filhos. Eu tenho um pai e tenho filhos, 2, 3 ou 4 filhos. Então, eles falaram, porque não é só uma pessoa que falou. Tem o pai que falou e os filhos também falaram. No mínimo 2, porque se está escrito filhos, no mínimo são 2. Então, vamos lá. Outro exemplo. Pouco falou o pai e os filhos. Ok? Então, aqui foi o pai que falou. Abraçaram-se o marido e a esposa. Nesse caso de abraçaram-se o marido e a esposa, veja só que aqui em cima o que aconteceu. Eu usei o plural para falar que tanto o pai quanto os filhos falaram. Aqui eu usei o singular para fazer a mesma frase. Neste caso, como as pessoas que falaram estão depois do verbo, tanto faz eu usar ele no plural, quanto eu usar ele no singular, que o pai falou e o filho falou. Pronto. Nesse segundo caso, já muda. Eu vou ter que usar sempre o plural. Por quê? O pai pode falar e o filho ficar calado. O filho pode falar e o pai ficar calado. Mas eu posso abraçar o meu marido e ele não me abraçar?
Geralmente, quando eu abraço, é uma atividade que tem reciprocidade. Eu abraço e ao mesmo tempo sou abraçada. Então, se há reciprocidade, o que acontece? Quando há reciprocidade, eu necessito usar o plural. Porque eu abracei o marido, mas o marido também me abraçou a esposa. Quando o pai falou e o filho falou, nem sempre houve diálogo, não houve reciprocidade. Eu estou falando, agora é o meu momento de falar. Se não há reciprocidade, eu posso usar tanto no singular quanto no plural. Se há reciprocidade, eu necessito usar o plural. Eu tenho obrigatoriedade de usar o plural. Bom, mais um pouco de concordância verbal. A maioria dos estudantes estudou ou estudaram para os exames. Eu posso usar os dois, tanto no plural quanto no singular. Por quê? Porque eu usei a maioria. Veja que está sublinhado, a maioria das pessoas, a maioria dos estudantes. Quando eu uso expressões assim, eu tanto posso usar o verbo no singular como no plural. Veja outro caso. Um bando de manifestantes depredou ou depredaram o palácio do governo. Eu também aqui posso usar tanto o singular quanto o plural. Eu posso usar depredou, combinando com bando, que é um substantivo coletivo, ou eu posso usar depredaram, combinando com os manifestantes. Se eu uso no singular, eu estou dando ênfase ao bando. Se eu uso no plural, eu estou dando ênfase aos manifestantes. Então vamos continuar. Cerca de 10.000 pessoas assistiram ao show. Então, se eu tenho número na frase e são pessoas, eu vou usar plural. Mais de um atleta estabeleceu o recorde nas Olimpíadas de Inverno. Um atleta está no singular, eu vou usar o verbo no singular. Então, quando eu tenho expressões de número, eu vou obedecer a esse número. Se for um, singular. Se forem vários, milhares, plural. Mais de um vereador se ofenderam na última sessão. Por que que aqui em cima eu digo que tem que concordar no singular? Mais de um atleta estabeleceu, aqui está no singular. E por que que quando eu digo mais de um vereador, eu coloquei no plural? Por causa da existência da partícula se. É o mesmo caso de reciprocidade, né? Então, o que que aconteceu aqui? Reciprocidade. Se há reciprocidade, eu tenho obrigatoriedade do plural. Se não há reciprocidade, essa obrigatoriedade não existe. Vamos continuar? Os Estados Unidos, gente, essa é uma dúvida que todos temos. Como que eu uso com Estados Unidos, com Minas Gerais, eu uso o verbo no singular ou no plural? A palavra parece que está no plural, mas é só um estado, o que que eu faço? Olha só, os Estados Unidos interferem na economia mundial. Como eu tenho aqui o uso do artigo os, eu vou ter que usar o verbo no plural. Minas Gerais produz pinga de excelente qualidade. Qual que é a diferença que eu tenho aqui? A diferença que eu tenho aqui é que quando eu uso o artigo os Estados Unidos, eu deixo claro o plural e aí o meu verbo tem que vir no plural. Quando eu não uso o artigo, veja que aqui eu não tenho artigo, ou não há artigo aí, eu uso no singular. Minas Gerais produz, correto? Alguns de nós sabiam ou sabíamos da festa surpresa. Posso usar os dois, mas há diferença. Veja só, quando eu falo que alguns de nós sabiam da festa, essa frase, ela tem tom de denúncia. Alguns sabiam, mas eu não sabia.
quando eu uso alguns de nós sabíamos da festa, eu também estou no grupo dos que sabiam. Eu estou entre as pessoas que sabiam. Quer dizer, eu tenho as duas opções. Como eu vou escolher qual opção? Eu vou usar sabiam ou eu vou usar sabíamos? Se eu não sabia, alguns de nós sabiam da festa. Eu não sabia. Se eu usar sabíamos, alguns de nós sabíamos da festa. Eu também sabia. Veja como uma pequena coisa na língua portuguesa, ela pode mudar o sentido. E quando eu estou em contato com a pessoa, conversando com ela, eu posso esclarecer essas dúvidas. Mas quando eu escrevo, eu preciso ser o mais clara possível na língua portuguesa para que não haja dúvidas. Vamos voltar aos slides. Veja só, essa pequena charge. Seu nome não é um nome, Osmar. É um erro de concordância. Por que o nome do pobre Osmar é um erro de concordância? Porque mar é uma palavra que está no singular. Então não é Osmar, é o mar. Se fosse os, seria os mares. Então, é só uma chargezinha, uma piadinha, sem graça por sinal, mas para a gente memorizar um pouco o que é essa concordância. Lembre-se, o que é mais importante sobre concordância? Lembre-se, observe sempre as palavras que compõem. O que eu preciso observar? O que é importante na concordância? Observe sempre plural e singular, feminino e masculino. Essa é a questão da concordância. Se está no plural, vamos colocar tudo no plural. Se está no singular, vamos colocar tudo no singular. Ok? Se a palavra é feminina, então é a bela menina. Se é masculino, o belo rapaz. Sempre concordando. Feminino ou masculino, singular ou plural. Ok? Então, vamos lá. Agora que falamos de concordância, vamos falar de outro ponto gramatical importante, que é a regência. O que será a regência? Vamos ver? Regência. A regência é a relação sintática entre um termo regente ou subordinante e o termo regido ou subordinado. Olha, muitas vezes quando faz toda essa explicação, nós ficamos confusos. Afinal de contas, o que isso tudo quis dizer? Né? Vamos perceber, eu posso ter regência também verbal e regência também nominal, assim como a concordância. Lembre-se que a concordância, ela trata feminino, masculino, singular, plural, essencialmente. A regência, ela já vai estar muito mais direcionada para preposições. Que preposição esse verbo exige ou que preposição essa palavra exige? Isso, tecnicamente, nós chamamos de regência. Então, vamos lá. Ela pode ser verbal ou nominal. Pode ser a regência de um verbo ou a regência de uma palavra. O conhecimento de regência, na verdade, ele é fruto do uso. Não é você pegar uma gramática, estudar teoricamente regência, que vai fazer você construir frases que estejam com a regência correta. Ele é fruto do uso. No Brasil, nós temos alguns problemas de regência que são exatamente o resultado do uso. Nós acostumamos usar errado e, quando vamos observar na gramática, não é aquela preposição que combina com aquele verbo, é outra. Às vezes, aquele verbo nem precisa de preposição. Vamos ver. Cada falante conhece a regência dos verbos e dos nomes que fazem parte do seu cotidiano. Então, reforçando aquilo que eu já havia dito antes. E, às vezes, eu desconheço uma regência não porque eu não sei, mas porque aquela palavra, aquele verbo não faz parte do meu dia a dia. Vejamos um exemplo. A regência nominal, ela é a relação do nome, não é mesmo? Então, olhem alguns exemplos aqui. Isso aqui é sempre bom você ter o seu caderninho de anotações, porque não dá para decorar na cabeça, guardar todas as palavras, que preposição eu uso com que palavra.
É importante, às vezes, que eu tenha um material e quando eu vou fazer um texto, me surgiu uma dúvida, daí o que eu faço? Ah, deixa eu olhar lá para verificar se é essa preposição ou é aquela preposição. Aprender língua portuguesa é estar disposto a pesquisar na internet, no dicionário, na gramática, nas suas anotações de aula, seja onde for. Então vamos lá. Adepto a, alheio a, ansioso para. Tudo isso, essa palavra pede que eu use essa preposição. Ele está sempre alheio a tudo. Eu não posso dizer que ele está alheio a tudo. Eu preciso dessa preposição a para completar o sentido da frase. Isso é regência. Então, inofensivo a, inofensivo para. E nós temos aqui outro grupo de regências, o acessível, adaptado, insensível, vai com a preposição a. Capaz, incapaz, digno, indigno, passivo, contemporâneo é acompanhado da preposição de. Amoroso, com, compatível, com, cruel, com, cuidadoso, com, descontente, com, né? Entendido, indeciso, lento, hábil, em, inútil, incapaz, bom, para, responsável por. Então, são palavras que exigem, para que complete o sentido da frase, o uso dessa preposição e mais o que eu quero dizer. Responsável por alguma coisa, né? E tem a regência verbal. A regência verbal vai tratar das preposições que o verbo pede, não que a palavra pede. A regência verbal, ela vai estudar a relação do verbo com o complemento. Então, isto pertence a Maria. Veja só, pertence é o verbo, é o termo regente. A Maria é o termo regido. Se pertence, pertence a alguém. Pertence a quem? Pertence a Maria. Então, eu preciso ficar atento na regência verbal, quais são os verbos, quais são as preposições que esse verbo pede, para que a minha frase tenha de fato sentido. Quando nós estudamos regência verbal, nós sempre vemos verbo transitivo, direto, verbo transitivo indireto. Na verdade, para nós, falantes da língua portuguesa, não, como eu disse lá no início da nossa aula, não é necessário você ficar pensando, olha, o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto. Você fala a língua e ela é natural. Eu não preciso ficar o tempo todo fazendo análise gramatical do que eu estou falando. Ela vai sendo internalizada e eu faço naturalmente, né? Então, não é necessário que eu tenha essa preocupação em saber o que é um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto. A minha preocupação é saber, eu preciso de qual preposição com esse verbo? Ou eu realmente preciso de preposição com esse verbo? Então vamos lá. Fazer carinho o verbo agradar, quando ele indica fazer carinho, ele é transitivo direto. Significa que eu já falo diretamente o que eu quero. Se eu agrado a mãe, o pai, eu estou fazendo um agrado, eu estou fazendo um carinho. Se eu uso agradar no sentido de carinho, eu vou direto dizendo quem eu agrado. Se eu uso agradar no sentido de contentar, de satisfazer, aí eu preciso da preposição. Veja só, agradar, ela agradava o filho. Já falou direto quem que ela agradava, ela fazia carinho. Agora, a vitória do time agradou ao técnico. Então, agradou a alguém. No sentido de satisfazer, ele é de um jeito, no sentido de fazer carinho, ele é de outro. Eu preciso saber me colocar nessas situações, se eu preciso agora dessa preposição ou não. Vamos lá? Aspirar. Aspirar é a mesma coisa. Se tiver o sentido de respirar, eu já vou falar direto. Ele aspirou um gás. Se tiver o sentido de desejar, eu aspiro a um cargo, a alguma coisa, aí eu preciso da preposição. O mesmo verbo no sentido de respirar não exige preposição. Assistir. Assistir no sentido de ver exige preposição, né? E assistir não aceita ler, veja só, ler, lhes, ele não aceita. Você teria que usar ele, a ela, né? Então vamos lá.
Se eu vejo, se eu assisto a alguma coisa. Eu tenho a necessidade desse a. Se for assistir no sentido de assistir um doente, que a enfermeira assiste um doente, aí eu não preciso da preposição. Eu assisto o doente, eu assisto ao programa de TV. Se for assistir no sentido de pertencer, aí eu também preciso da preposição. O direito de criticar assiste aos cidadãos, pertence aos cidadãos. Esquecer e lembrar, eles não têm mudança de sentido, mas eles podem ser com preposição ou sem preposição, né? Lembramos o seu aniversário, esquecerei esse momento. Ou quando você usa essa partícula aqui, ó, só o fato dessa partícula existir, nós nos lembramos, aí faz com que eu tenha necessidade de colocar a preposição. A língua portuguesa tem esses detalhes. Uma pequena coisinha que muda na frase faz com que eu tenha que colocar ou tirar uma preposição. Eu tenho sempre que estar atento a esses pequenos detalhes, né? Obedecer e desobedecer, né? Sempre eu vou precisar de preposição. Se alguém obedece, obedece a alguém, né? Ou desobedece a alguém. Então eu tenho necessidade da preposição. Pagar e perdoar, né? Eles podem ser indiretos e indiretos. Como assim? O que vai mudar é como eu estou dizendo. Veja só. Nessa primeira frase, ó, nós pagamos ao fornecedor. O fornecedor é uma pessoa. Se eu estou pagando alguém, eu preciso de preposição. Jamais perdoaria o seu erro. Erro não é pessoa, erro é uma coisa. Se é uma coisa, eu não preciso de preposição. Então, o verbo pagar e o verbo perdoar, se ele está se referindo à pessoa, exige preposição. Se está se referindo ao objeto, não exige preposição. Esses verbos eles podem apresentar ao mesmo tempo objeto direto e indireto. Quando eu digo o que eu paguei e para quem eu paguei, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós pagamos o material ao vendedor. Eu estou falando do objeto e ao mesmo tempo estou falando da pessoa para quem eu paguei. Preferir. Preferir, ele exige dois objetos sempre. Por quê? Ele sempre vai preferir uma coisa à outra. Então, eu sempre vou preferir o estudo, objeto direto, olha a preposição aqui, trabalho. Então, se eu prefiro uma coisa a outra coisa. Eu vou usar uma sem a preposição, a outra com a preposição. Chegar e ir. Chegar e ir, no uso popular, eles são usados de uma forma. Mas, na verdade, no uso culto, segundo a regra da gramática, é usado de outra forma, né? Mas na língua escrita, eu sempre vou preferir o uso culto, pela regra, para que não haja duplo entendimento. Então, olha só. O uso popular, geralmente eu falo, cheguei em casa. Eu não chego em casa, eu chego à casa. Pela regra da gramática, eu chego à casa. Quem chega, chega a algum lugar. A garota foi no jogo. A garota não foi no jogo, ela foi ao jogo. O verbo ir também, quando se refere ao lugar, ele exige a preposição a. Mas no uso popular, no dia a dia, nós sempre usamos as primeiras frases. Por isso que, mais uma vez, eu repito, na língua oral, nós podemos cometer alguns equívocos, isso não tem problema, passa tranquilamente. Na língua escrita, você registra o seu equívoco, então você tem que ter mais cuidado ainda. Mas, quando você corrige a sua oralidade, você melhora a sua escrita também. A oralidade ela não acontece separada da escrita. Quanto mais você fala bem, melhor você escreve.
E a ferramenta para isso seria, em grande parte, a leitura. Voltamos para os slides, então? Namorar. Eu namoro alguém. Não precisa de preposição. Henrique namora a Miriam. Visar. Visou o alvo. Se visar tiver o sentido de por visto, né, não há necessidade de preposição. Se tiver o objetivo de pretender, visava a alguma coisa, eu preciso da preposição. Ele visa a uma promoção no trabalho. Simpatizar e antipatizar. Veja só. Simpatizo com a ideia, antipatizo com o professor. Então, eu necessito da preposição com. Se eu simpatizo ou antipatizo, sempre eu vou simpatizar ou antipatizar com alguém, alguma coisa. Querer no sentido de desejar, eu vou direto o que eu quero. Quero bala, quero uma casa, quero casar, quero um namorado, enfim. O que eu quero? No sentido de querer bem, aí eu preciso de preposição. Eu quero bem ao meu marido, eu quero bem ao meu namorado. Agora, eu quero comer, ou eu quero balas, eu quero beber água, eu quero fazer alguma coisa, eu quero um livro. Né? Quando eu estou dizendo um objeto que eu quero, que é uma coisa que eu desejo, eu vou direto e falo o que eu quero. Quando eu estou dizendo que eu quero de querer bem a alguém, eu preciso da preposição. O essencial. Eu gosto muito dessa frase que diz: nunca pare de aprender, porque a vida nunca para de ensinar. O importante na língua portuguesa ou em qualquer outra área é você se dispor a aprender. Quando nós nos dispomos a aprender, nós aprendemos. E quando nós aprendemos, nós abrimos um universo de possibilidades que antes desse conhecimento nós não tínhamos. Então, alunos, nós encerramos agora a nossa aula do período da manhã. Vocês vão ficar agora com a tutora de vocês, respondendo às atividades do final da apostila, da página 107 a 121. Essas atividades vão falar sobre comunicação, vão falar sobre gramática e vão falar alguma coisa sobre os textos técnicos. Esse assunto de textos técnicos nós vamos tratar em detalhe no período da tarde. E a correção das atividades nós também passaremos no período da tarde. Bons estudos!